Bom, fala galera, tranquilo? Hoje eu vou mostrar para vocês aqui como que funciona a distribuição Debian com relação à parte stable, a parte testing e a parte unstable também, tá bom, cara? Eu sei que tem um pessoal no canal que fez algumas perguntas sobre isso, então eu vou estar aqui explicando para vocês mais ou menos a diferença entre elas. Olha só, no site do Debian a gente tem aqui especificando o que cada uma é. Então eu vou ler aqui para vocês entenderem. A Stable, que seria a versão estável do Debian, ela é a versão oficial que foi lançada pelo Debian, ok? Então, por exemplo, hoje que eu estou gravando esse vídeo, a versão Stable dele é a versão 9, que é a Stretch, ok? Então essa é a versão que já foi toda testada, ela já está toda aprovada pela equipe do Debian, ela já está toda estável de fato. O Debian ele fica pronto quando está pronto, ele não tem uma data de lançamento como algumas distribuições. Ele geralmente demora 2 anos para sair uma versão estável, geralmente ele trabalha mais ou menos dessa forma. Então a versão estável sempre vai ser a versão oficial do Debian. Depois disso, a gente tem uma versão chamada a Testing. O que essa versão Testing é? A distribuição Testing contém pacotes que ainda não foi aceito, né, na versão estável, mas está na fila para tanto. A principal vantagem de usar a distribuição é que ela possui as versões mais recentes de software. É exatamente isso. O testing seria, sempre quando é lançado uma distribuição, uma versão estável do Debian, eles já começam a preparar essa versão testing, que na verdade ela já vinha sendo preparada utilizando a versão unstable, tá bom? Então assim, quando lançam uma versão estável, eles já estão preparando as outras versões aí, já estão fazendo os testes, etc. Quando você está num desktop, por exemplo, e você quer ter o Debian mais atualizado possível em seus pacotes, nos seus programas, você quer que os seus programas sejam os mais recentes possíveis, eu aconselho você a utilizar essa versão, a Testing, porque ela basicamente está em teste. Ela não é estável como a estável, né, a versão oficial, mas é muito difícil de quebrar ela, porque eles têm um esqueminha ali para poder passar os pacotes para ela. Eu vou explicar agora, um pouco mais para frente, falando sobre a instável, que é o unstable. A versão unstable é onde os desenvolvedores ativos ocorrem. Então, assim, o pessoal que desenvolve geralmente utiliza o unstable, tá? O que acontece? Toda vez que você coloca um pacote novo, o pessoal que empacota os pacotes no Debian, coloca novo na distribuição, ela cai primeiro na unstable, ela vai direto para unstable, passam-se 5 dias, se esse pacote não teve nenhum bug crítico, nenhum problema que alguém identificou, que precisa voltar a trabalhar nele, ele vai diretamente para testing. Então são 5 dias, o pacote ele fica na unstable e depois ele cai lá para o testing. E aí depois, quando o Debian congelar, que eu vou explicar para vocês, quando ele for virar o estável, aí na próxima versão esse pacote entra nele, tá? Então vamos lá. A versão stable, que é a versão mais estável, é a versão oficialmente lançada pelo Debian. A testing é aquela que vai ser a próxima, a sucessora dessa versão. E aí por último a gente tem a seed, que é a unstable, que é uma versão que o pessoal está trabalhando nela, então eu não aconselho você a utilizar, a não ser que você é um desenvolvedor também do Debian e está querendo utilizar uma versão com os pacotes que estão entrando todo dia no Debian aí. Bom, além disso, além dessas 3 versões, a gente tem 3 tipos também de repositórios no Debian. O primeiro tipo é o main, o segundo tipo é o non-free e o terceiro tipo é o contrib. Aqui na documentação do Debian você pode ver que eu localizei aqui o que é o diretório estável contém, e ele explica aqui que o pacote main basicamente é o diretório que contém os pacotes formalmente que constituem o lançamento do sistema. E todos os pacotes são livremente utilizáveis e distribuíveis. O que isso quer dizer? Eles são free software, tá? Todo pacote que entra nesse main, ele é free software. O Debian ele tem essa característica de ele só trabalhar com os pacotes free software. Aí você tem mais 2 repositórios lá dentro, um que é o non-free, que seria os pacotes que tem por algum motivo copyright
né, por algum motivo ali ele não tem a licença dele free completa. Ah, mas esse pacote eu posso utilizar, isso é perigoso, não é? Você pode utilizar sem problema nenhum, o pessoal do Debian testa esses pacotes, geralmente são de código livre, só que não tem a licença livre, ok? Eles são de código aberto, desculpa, mas não tem uma licença livre, então ele não pode entrar naquele repositório chamado main, tá? Que é o repositório oficial do Debian. E aí, além disso, a gente tem o contrib também, que o contrib ele é o seguinte: o pacote é livre, o pacote em si é livre, mas às vezes ele tem alguma dependência de um pacote não livre, então ele entra nesse contrib, ok? Eu vou ensinar para vocês como que vocês podem adicionar esses pacotes na máquina de vocês utilizando o Debian. Eu estou utilizando o Debian Stable aqui, na versão 9.5, né, que ela já está. E você pode fazer o download nesse link aqui, debian.org/cd/http-ftp. Nesse site aqui, nessa parte do site do Debian, existem duas maneiras de você baixar, que você pode baixar tanto a versão estável quanto já a versão teste. Então você pode baixar qualquer uma das duas versões diretamente por aqui. Escolhendo a sua versão que você quer trabalhar, você pode baixar em CD, em DVD, em várias arquiteturas diferentes. Quando você baixar a sua distribuição, instalar ela, a primeira coisa que eu aconselho você fazer é mexer nesses repositórios, para quando você atualizar novamente a lista de programas do seu Debian, você ter aí uma gama maior para trabalhar. Quando a gente fala de Wi-Fi, fala de hardware, tem muito software que não foi desenvolvido com a licença Free Software. Então, geralmente, os firmwares, os pacotes, os drivers, os módulos, né, conhecido aqui no Linux, eles ficam dentro desses caras, do contrib e do non-free. Então, por exemplo, se você instalou o Debian, ele vai vir só com o main só, ele só vai vir com aquele repositório main. Mas você quer aí você percebe que sua placa de Wi-Fi não está pegando, ou algum periférico seu, aí você usa os outros, ok? Eu já habilito sempre de cara, já porque eu utilizo alguns firmwares do conteúdo do non-free. Para você fazer isso é muito simples. Tu vai pegar o teu terminal, vai logar como superusuário, né? Como root, e aí você vai editar um arquivo que fica dentro de etc apt. E aqui dentro tem um arquivo chamado sources.list, ok? Esse arquivo ele é referente aos pacotes que a gente vai baixar da internet. Aonde que estão esses pacotes? Eu vou editar ele aqui com vim, sources.list, e tá aqui, ó. Você pode perceber o seguinte: quando você instala o Debian estável, ele vem geralmente dessa forma aqui. Esses dois são de CD-ROM, né? Se eu quisesse utilizar um CD-ROM ou um pendrive, alguma coisa assim, como repositório, eu poderia. Mas no caso aqui eu desabilito eles. Para desabilitar é só você colocar um jogo da velha antes, que ele vira um comentário. Aí você não precisa apagar a linha, tá? E aqui embaixo estão os repositórios do Debian. Então você pode ver que o primeiro aqui, ó, ele vem o Deb, né? Depois o Deb Search. Esse Deb Search ele quer dizer que você tem como fazer o download também do conteúdo source, né? Do código fonte do programa. Então, se você não quer ter o código fonte por algum motivo e nem atualizar essa lista, você pode tirar esses searches daqui de baixo, tá vendo? Então vamos lá. Este primeiro aqui, ele vai até o FTP do Debian, na sua versão stretch, que é a sua versão estável de hoje, e aí depois ele me mostra aqui quais são os pacotes que eu quero, quais são os repositórios que eu quero pegar do Debian. Então eu quero o main, aí você adiciona o contrib na frente e você adiciona também o non-free. E você faz isso para todos esses aqui, ó, porque esse aqui é o cara principal, esses são os updates e esse aqui é os updates também. Esses são os updates e esses são os updates de segurança do Debian. Legal? Ah, mas eu não sei o nome da versão. Eu só quero usar stable ou unstable ou testing. Você pode fazer o seguinte: nessa parte aqui, você não precisa colocar o nome da sua versão. Você pode colocar simplesmente stable. Ou, se você quiser utilizar a testing, você coloca testing. Eu aconselho, se você quiser utilizar a testing, baixar direto a ISO do testing, que ele já vai vir todo o conteúdo já pronto nessa versão de testing, tá? Mas se você tem a versão estável e quer passar para testing, não tem problema nenhum. Você faz essas modificações, você troca todos aqui os threads por testing, e depois você vai no teu terminal e dá o seguinte comando: apt update e depois apt
dist upgrade, para ele fazer o upgrade da sua distribuição por completo, tá bom? Só o upgrade aqui não vai resolver se você estiver passando de uma versão para outra, certo? Voltando lá no Vim, por exemplo, eu uso a versão estável, então eu vou deixar aqui stable. Vou dar na mesma que eu escrevi o nome da versão, que no caso essa aqui é a stretch. A próxima versão do Debian que está para vir, a testing, ela se chama Buster. Então aqui eu poderia colocar Buster, por exemplo, que vai dar certo. Mas como eu sempre aconselho você colocar testing mesmo, ou stable, ou o nome da sua versão. Você que sabe. Se você quiser utilizar a versão Unstable, que é aquela versão para desenvolvedores, você pode colocar o Unstable aqui, ou você pode colocar também Seed. A versão Unstable sempre vai ter o nome de Seed. Para quem não sabe, o Debian se baseia o nome das versões dele em personagens do Toy Story, daquele filme Toy Story. O Sid era aquele moleque que quebrava tudo, saca? Então eles deixaram a Unstable nomeada como Sid. Sempre o Sid vai ser o cara que vai quebrar tudo. Então ele é a versão Unstable do Debian, ok? Então eu posso escrever tanto Stable, tanto Unstable, ou Sid, ou Testing, ou até mesmo, como tá aqui, ó, o nome da minha própria versão, que é a Stretch, que é a versão atualizada deles. Depois que vocês... a versão mais nova deles, né? Estável. Depois que vocês fizerem isso, é importante você dar um apt update. O que faz o update? Ele vai checar lá nos repositórios toda a lista de programas. Digamos que ele baixa um TXT com todos os programas, sacou? Para você poder estar instalando novos programas. Ele só faz isso. Ele faz ali o download desta lista de programas. É importante você fazer isso depois que você alterar o seu sources.list. E aí, para você fazer o upgrade, é apt upgrade. Isso se você não tiver feito uma alteração de stable para testing ou para seed. Lembrando que para fazer essa alteração, você tem que dar o comando apt dist -upgrade, ok? Isso vai fazer o seu sistema atualizar por inteiro. E aí basicamente é isso. É muito simples de você utilizar o sources.list. Ele é o cara responsável pelos repositórios do Debian, o que você vai encontrar, o que você não vai encontrar. Eu espero que eu tenha tirado a dúvida do pessoal que ainda não entendeu muito bem essa parte. E funciona o seguinte, então. Lembra? Mandou um pacote pro Debian, quem está empacotando os pacotes do Debian, ele fica 5 dias na Unstable, não deu nenhum problema, ele vai para teste, aí chega um determinado momento que o pessoal fecha essa versão teste, não entra mais nada nela, ela fica congelada, e é mais ou menos um processo de 6 meses para eles tirarem todos os bugs críticos e aí sim lançar uma nova versão chamada Stable, ok? Uma nova versão estável. Então, por exemplo, o Debian 10 ele vai vir aí, creio eu, daqui 1 ano e meio mais ou menos, e aí daqui tipo 1 ano ele vai fazer o congelamento dessa versão que está em teste hoje, que é a versão Buster, ok? Alguma dúvida? Deixa nos comentários. Se você gostou do vídeo, por favor, deixa um joinha aí para ajudar. E se você quiser contribuir com o meu canal, eu tenho o Padrinho aqui, GNU Linux, lá no site do Padrinho, tá aqui nas descrições, ok? Muito obrigado pela sua paciência, pela sua visão aqui do meu vídeo e fica até a próxima. Falou, tchau, tchau.